E o que acontece quando você está lendo sobre os espíritos, pensando, falando sobre eles, né? Parte 2 deste assunto, vamos dar continuidade. Falamos sobre isso. O que acontece, né? Você está apenas estudando e percebe presenças, tem sonhos, acontecem algumas coisas. É um assunto bem interessante, então nós vamos fazer uma segunda parte com alguns acréscimos. Eu sou Gilberto Sapazon, esse é o nosso canal sobre a magia de evocação Goethe e Angélica, desejando que todos estejam bem. Nesse canal nós falamos sobre magia prática, mágica. A minha área principal é a magia cerimonial salomônica, mas eu falo assuntos que servem para todas as áreas da magia, porque eu sou praticante de várias áreas também. Então não vou falar só de anjos, não vou falar só de Goethes. O assunto hoje serve para qualquer linha de espíritos. Religião africana, bruxaria europeia tradicional, as religiões orientais, é a mesma coisa para todo mundo. Então, num vídeo anterior, parte 1 desse assunto, vou colocar o card aqui em cima, tá aí a parte 1, o que acontece pensando e falando sobre os espíritos, né? Mas claro, tu tá lendo um livro e já tá pensando sobre aquele espírito. Por exemplo, Bael, né? Pô, Bael aqui, ó que desenho bonitinho, né? Aliás, essa aqui é a edição da Goethe, é do colega Humberto Maggi, edição em português, ótima edição, tem no Clube dos Autores. Baratíssimo, livro, sempre necessário. E livro, tem cheirinho de livro sempre. Então, quando nós estudamos, nós já estamos pensando. Então, vou fazer um breve resumo do vídeo anterior. Uma coisa que acontece muito nos grupos, né? Toda semana aparece alguém porque sonhou, digamos, com um determinado espírito, sonhou com estolas. Eu sonhei e tal. E geralmente no sonho o espírito é igualzinho ao desenho que alguém fez lá no passado. Os espíritos não têm essa aparência. Isso aqui é uma descrição. Se eu fizer essa descrição, desenha uma criatura com 2 pernas, tipo de ave, cabeça de coruja, meio baixinha, assim, assada. Se a pessoa nunca ouviu falar disso aqui, ela vai fazer um desenho diferente. São símbolos. É uma ave coroada. Tem uma coroa. Como é que a pessoa vai pensar que é uma coroa? Como é que ela vai pensar que é uma coruja? Pode ser que ela conheça outros tipos. Então, curiosamente, esses sonhos, as pessoas enxergam como está escrito no livro. Gente, quantas vezes eu já falei que eu não acredito na maioria dos relatos fantásticos que alguns fazem por aí, porque fez o ritual e teve a manifestação e o espírito apareceu exatamente como está na descrição do livro. Gente, não dá para acreditar. Não dá. Por exemplo, aqui, ó, aqui, nesse desenho tem cara de uma coruja. Como é a descrição? Ele aparece na forma de um corvo da noite. Quer dizer, não é aquele mesmo corvo que a gente conhece. É uma outra variedade, mas não necessariamente seja isso aqui. Você sabe o que é um corvo da noite? Procure aí no Google. Então veja, se a pessoa teve o sonho, geralmente é sonho, né? Mas às vezes a pessoa até teve uma manifestação mesmo. Percebeu uma presença, ou até ouviu uma voz. Gente, espírito da Goethe não vai aparecer falando no teu ouvido. Pouco provável que seja espírito da Goethe. Já vou antecipar. Pode ser um obsessor fingindo ser espírito da Goethe. Mas o que importa é que a pessoa, ela jura que nunca fez magia nenhuma, não leu nada sobre o assunto. E eu afirmo, a maioria absoluta das vezes a pessoa, ela leu em algum lugar, pode ter lido num grupo, ou viu num desses filmes aí de sessão da tarde, sessão de terror, que às vezes tem nome de espírito lá, eles botam, o pessoal aí de cinema tem mania de pegar imagens assim, ao acaso, essa imagem é bonita, bota lá. Eles nem sabem o que é essa imagem aqui. Parece uma coisa mística. Filme de ficção, terror, essas coisas, é tudo assim, a maioria, gente. Mas a pessoa viu em algum lugar,
E lá dentro da cabeça dela, ela pensou nesse espírito e já pensando numa possibilidade. Pá, esse espírito aí podia me ajudar em tal coisa, né? Podia me ajudar em tal coisa. Por exemplo, vou pegar, aqui que eu abri aqui, aí, ele ajuda a saber as coisas, tal, me revelar o que está oculto. Seria bom eu ter um poder, assim, de saber o que está acontecendo, coisa escondida, coisa que as pessoas nos procuram muito, né? Ela está pensando nisso. Vai ter a aproximação do espírito, queira ou não. E aí eu estou fazendo essa segunda parte, tá? Principalmente devido a uma pergunta que uma pessoa me fez ontem, aqui no YouTube, no primeiro vídeo, e ela fez uma pergunta muito correta, porque eu não comento realmente isso mais a fundo no primeiro vídeo. No primeiro vídeo eu me ative mais a explicar o que acontece mesmo, por que eles aparecem, por que vem. Mas como é que eu vou estudar? Eu não sei nada de magia, eu quero começar a estudar magia. Como é que eu vou estudar se eles vão se aproximar? Boa pergunta. Então vamos comentar. Quando nós estudamos, todos nós estamos chamando a atenção dos espíritos. Aqui, nesse momento, eu estou falando sobre os espíritos. Eles se aproximam. Eu acabei de citar Stolas, citei Aim. Agora mesmo eu estava olhando num livro aqui um outro nome, esse espírito já está pertinho, esse outro aqui que eu também já botei uma atenção, já está pertinho. Só assim, de preparar assim, alguma coisinha para comentar aqui rapidamente, já tem uma meia dúzia de espíritos aqui ao redor. É o nosso dia a dia, gente. O tempo todo nós temos espíritos ao redor. Mas eu já trabalho com isso uma vida inteira. Então eu tenho uma preparação para isso. Mas e a pessoa que não conhece nada, está começando? Está começando. Como é que ela vai fazer? Então vamos ser bem claro, quando a gente está estudando, a gente também tem a aproximação desses espíritos. A gente botou atenção, eu estou estudando um assunto e aquilo vai chamar uma presença. Vai ter uma atenção daquele espírito. Faz parte. Eles vão estar ao natural. Eu estou aqui botando atenção, eu quero estudar sobre um determinado espírito aqui, tal. O que acontece? Lá no plano astral o espírito percebe e chega perto. Ele está por perto. Eu não chamei ele. Ele simplesmente está por perto, ele não está fazendo nada. Só que a presença dele tem uma energia. Aqui eu peguei uma lâmpadazinha só para exemplificar. A luz dele, a energia dele está por perto. Eu tenho uma evidência bem desenvolvida, eu já estou percebendo. Tá? Não é uma luz física. Mas essa presença existe, mas não está me incomodando, não é problema nenhum. Mas a presença dele pode incomodar. A simples presença. Ele só está aqui, não está fazendo nada. Aqui eu estou falando de anjos e demons da Goetia, principalmente, tá? Não está fazendo nada. Nada. Inclusive os do Grimório Vero. Ele está por perto, mas a presença deles pode afetar o ambiente. E se a pessoa tiver um pingo de sensibilidade, por isso que ela vai perceber em sonho, porque ele está por perto. Ele não foi chamado, mas ele está por ali, está transitando pela casa. Dali a pouco percebe um vulto e tal, mas ele não está fazendo nada. Ele só está por perto, mas isso pode causar uma influência pela simples aproximação dele. Tá? Não vai fazer mais nada do que isso, no caso da Goetia verdadeira. Não estou falando da macumba, que eu vou falar também. É outra coisa. Tá? Normalmente o espírito vai se aproximar e a presença dele pode incomodar, porque ele tem a energia dele. E essa energia pode afetar com outras energias que esteja presente no lugar. Então você não percebe esse aqui, mas esse aqui ele te faz enxergar uma... Opa, mas como é que eu estou enxergando isso aqui? Está enxergando por causa desse que está te influenciando. Ou tu tiver uma ideia na cabeça, porque apareceu uma luz, aquela luz está te iluminando e tu percebe que... Opa, quem é que ajudou a iluminar aquela ideia? Então tem ideia que tu nem sabe onde é que veio, é por causa da presença do espírito. Então às vezes pode até ser bom, mas nem sempre. Nem sempre. Até anjo pode incomodar.
Até anjo pode incomodar. Porque é demais. Imagina tu tá com uma coisa assim, 24 horas por dia na tua orelha. Não, dá licença. Então nós precisamos ter o nosso próprio espaço. Não vai aparecer, mas aqui, ó. Não. É um pouquinho mais. Incenso. Eu tô com incenso aceso aqui. Não é só para bonito. Incenso ajuda na proteção astral e mudar a energia do ambiente. Eu estou com incenso aceso. Por quê? Porque eu estou fazendo um vídeo aqui, eu estou falando dos espíritos e automaticamente eles estão por perto. Então vejam, nós que trabalhamos com isso, nós também temos a proximidade deles. Agora, a pessoa que não tem experiência nenhuma, o que deve fazer então? Parar de estudar? Não. Nós estamos sempre falando, magia cerimonial principalmente, é livro, você tem que ler, tem que estudar, tem que pesquisar, tem que estudar. Mas tem que começar do básico. Tá lá primeiro, desde os primeiros vídeos aqui do canal. Hoje nós já temos mais de 360 vídeos aqui no canal. O que eu falo desde o início? O básico, mais básico para quem quer começar. Aprender a acender uma vela e oração. É o básico, básico. Primeira coisa que você tem que aprender. Oração. Acender uma vela, sinceramente, oração. Isso vai te ajudar a começar a ter um foco. Porque nós precisamos nos fortalecer espiritualmente. E oração não é só me dá, que o pessoal tem mania de fazer pelas igrejas por aí, né? Eles rezam, mas é só para pedir. Deus me dá um emprego, Deus me dá um marido, Deus me dá um carro, Deus me dá dinheiro. É me dá. Não, a oração é para você trazer evolução, paz e conforto, harmonia, ajudar você a estar mais centrado, ter mais energia, ter mais luminosidade. Porque da mesma maneira, por exemplo, aqui eu estou fazendo exemplo com Demos da Goetia, da mesma maneira que os Demos da Goetia se aproximam, os anjos também. Eu começo a falar do arcanjo Micael, o arcanjo Rafael, né? Pum, estão por perto. Mesma coisa. Tá Demo aqui, não tem nenhum deles brigando. Demo está por perto, o anjo está por perto. Eles também têm atenção. Só de falar. E, principalmente, tá? Minha área salomônica, então a gente trabalha principalmente com o Deus Pai, né? Deus Pai. É a luz maior. Então, se eu for ler, por exemplo, esse aqui é um livro de Salmos em hebraico. Tá? É um dos meus livros de estudo. Tá? Livro dos Salmos. É uma edição que ela é em hebraico e do lado traduzido e a pronúncia. Então, se eu quiser ler o Salmo em hebraico, tá? Porque o meu hebraico é bem básico, né? Mas se eu quiser ler, recitar o Salmo em hebraico, tem a pronúncia aqui. Pá, maravilhoso! É uma coisa que a gente usa em rituais. Por exemplo, o Salmo 91, em vez de ler, falar ele em voz alta em português, eu posso ler ele em hebraico. E é muito interessante. Tá? Então, ó, tu que te assentas no abrigo do Altíssimo, moras à sombra do Todo-Poderoso, tá? Em português. Maravilhoso. Já funciona, ajuda um monte. Atenção do Deus Pai. Estou pensando em Deus, então veja, Deus também vai aparecer. Anjo vai aparecer, Demo vai aparecer. Tá? Mas eu posso ler esse mesmo salmo, só para dar um exemplo, né? Em hebraico. Tá? Que vai ser... Olha, isso aqui é tudo de trás para frente, né? Cadê? Onde é que começa aqui? De 91.
Mas faltou uma página aqui. Não, eu que não estou encontrando. Adonai. Yosei Betereli, O Betzeder, Shaddai. Eu já comecei a ler outra coisa, eu saio do assunto. É um dos problemas que acontece quando a gente estuda. Meu caso, principalmente, eu começo a ver um assunto, eu já esqueci que eu estou fazendo o vídeo, e aqui eu já estou olhando outra coisa, mas peraí. Tá vendo quando a gente perde o foco? Mas por esse mesmo motivo, a gente não se dá conta que está atraindo os espíritos também. Pá, mas esse espírito aqui pode me ajudar mesmo, né? Pá, tá chamando a atenção deles, estudando. Então, a nossa proteção começa com o nosso preparo básico. Por isso, aprender o básico, oração, acender uma vela, isso vai te ajudar a começar a ter uma disciplina. E não é lá só de vez em quando, não. Você vai ter que ter uma certa regularidade. Você tem que ter uma constância. Se é só uma vez na vida, outra na morte, não adianta nada. Você tem que desenvolver energia pessoal. Então, digamos que seja uma vez por semana. Uma vez por semana você vai acender essa vela, vai fazer aquela oração. Pode ser um salmo, por exemplo. Ou pode ser uma oração para o arcanjo Micael, Rafael, que é você que vai escolher. Ah, qual é que é melhor? Você tem que escolher. Isso faz parte do aprendizado. Então, à medida que você começa a aprender as coisas, você vai identificar o que tem mais a ver com você, com os seus interesses. Não adianta eu dizer se esse livro é bom ou ruim. É uma coisa que eu já falei em outros vídeos. Não adianta você perguntar e não colocar em prática. Não adianta nada, gente. Tá? Eu já falei quantas vezes que eu não faço mais questão nenhuma de ficar respondendo as perguntas que me mandam em privado todo dia. Porque a maioria absoluta é falta de leitura, preguiça de ler. E as pessoas perguntam sem parar, perguntam uma coisa e não faz nada e já vem com outra pergunta. Ah, por exemplo, trabalhar com Deus e tal, lá. Começa com o livro de Salmos. Ah, qual é o melhor salmo? Ah, não, aí tu quer uma consulta particular. Né? Qual é o melhor salmo para o quê? Para qual situação? Tem 150 salmos aqui. E cada um deles tem vários usos diferentes. Você tem que pegar o livro de Salmos, você encontra aos montes aí na internet, listas que sugerem palavras principais. Tá? Por exemplo, qual é um bom salmo de proteção? Por exemplo, clássico, né? Salmo 91. Mas também o 23, o 109, tem vários salmos. Salmo 5, depende, proteção, que tipo de proteção. 91 é ótimo, assim, proteção em geral, ótimo. Mas dependendo do caso, pode ser que o Salmo 5 seja melhor, ou o Salmo 53, ou... E aí tantos outros, aí depende da situação. Mas tá vendo, a pessoa fez a pergunta e já vem com outra pergunta atrás. Então eu dei a dica, dei a sugestão. Olha, trabalho com salmos. Essa é a sugestão, essa é a dica. Coloca em prática. Então, segunda coisa, você tem que começar a fazer as coisas por si mesmo, mas tem que colocar em prática. Não adianta ficar perguntando. Ó, tu vai trabalhar com esse livro, o que você tem que fazer? Pega o livro e vai ler. Se precisar de maior referência, por exemplo, esse assunto de salmos, tem milhares de páginas na internet. Tu encontra facilmente referências que vão te mostrar situações, por exemplo, salmos para saúde, salmo para prosperidade, nos meus próprios livros, gilbertotrapazon.com.br/livros, tem ali os livros do arcanjo Micael e Rafael. Ali eu sugiro alguns salmos, alguns poucos, porque a lista para cada um é muito maior. É muito maior. E não se resume apenas aquilo. Digamos, tem uns 30 salmos maravilhosos para trabalhar com a esfera do Sol. Mas, e se eu quiser trabalhar com a esfera de Júpiter, o Mercúrio?
Aí são outras situações, porque cada planeta, cada aspecto planetário e os anjos correspondentes também tem outra maneira. Veja que com tudo isso tu começa a atrair a atenção de espíritos. Eu estou falando de anjos, e anjos nos ajudam no aprendizado. Agora, se for demons, que aí tu está preocupado em geralmente as pessoas chamam demons para resultado prático. Dinheiro, relacionamento, amor, sexo, situação de poder ou vingança, uma briga. Então aí tu começa a olhar vários demons e demon não quer nem saber. Aí quando tu vê, tu tem 10, 20, 30 demons ao teu redor. Ou demons seria o mais correto. Aí tu tem 10, 20, 30 ao teu redor, enchendo teus ouvidos. Então não é uma luzinha só, são várias. E a tua cabeça começa a virar um nó. Tu não te dá nem conta, a tua cabeça começa a ficar cansada, tá? Pode ser influência da presença deles perto de você. Você está cansado, não consegue ter concentração, não. Então, outra coisa das necessidades básicas, uma oração, saber uma vela, saber se proteger, saber se limpar. Ai, qual é, minha? Ó, já vem a famosa pergunta de novo. Ai, meu saco. Eu tenho certeza que você nem olhou a minha página ainda, gilbertosapazon.com.br/livros. Ali tem um artigo sobre os banhos. Sim, pode lavar da cabeça aos pés. Isso aí é, a menos que você seja sacerdote, iniciado formalmente em religião africana, que proíbe. O resto de todas as religiões do mundo inteiro é para lavar da cabeça aos pés. Acabou. Tá? Então ali fala de banhos, fala de limpeza da casa, tem os textos prontos, você faz o download de PDF, tem um monte de material. Então você começa a aprender os básicos. Acender um bom incenso, aprender a tomar um banho de ervas, lavar a casa. São coisas que você já tem material. Então não fica fazendo pergunta. Aqui já está uma outra ótima sugestão. Vai lá na seção de livros, inclusive tem ali um dos textos que se chama Lista de Sugestões de Leitura. Ali tem um monte de coisa. Vai fazer a sua parte. Não fica só perguntando. Porque depois a pessoa pega a lista de sugestões de leitura. Quantas vezes já aconteceu isso, gente? A pessoa pega... Eu respondo lá no grupo. E sobre tal assunto, ó, olha ali sugestões de leitura ali que tem tudo explicado. Tanto que na primeira página eu começo explicando como estudar. Não, a pessoa ela já abriu, já foi direto na página 30. É muita coisa. 1 minuto depois, 2 minutos, foi o tempo dela fazer o download. Abriu, olhou. Qual desses que tu me indica? Então é um preguiçoso, uma preguiçosa. A pessoa não se deu ao trabalho de ler a primeira página. A primeira página já tem uma introdução falando justamente disso. Como é que tu vai começar, que áreas e tal. Não, a pessoa já foi, só viu que era um monte de livro. Qual desse? Não, isso é a pessoa que não vai crescer, nunca não quer aprender, sanguessuga, ou que nem que já aconteceu. A pessoa com o livro na mão, PDF na mão. Gilberto, o que tu acha desse livro? Lê. E se não comprou o livro, ainda está pensando em comprar, compra. Quantos desses livros vocês acham que eu sabia? Por exemplo, esse aqui, Grimório Vero, da edição do Jack Stratton Kent. Melhor edição de todas. Altamente desejado sempre. Mas tem muito livro que eu comprei que... olhei, só serve para peso. Ou comprei para ajudar a editora, mas também não valeu a pena. Tem muito livro que eu compro sem saber o que vai ter. É assim, gente. Tá, e se for um livro mais antigo, que nem o outro dia de novo, mais um, só esse mês aí já foi uns 10 desses. O que tu acha desse livro? A pessoa está pensando em comprar, felizmente, né? Compre o livro, precisa. Escreve o nome do livro no Google, nome do livro, PDF. A maioria desses livros tem um PDF, mesmo que o PDF seja uma porcaria, mas vai te dar uma ideia. A pessoa de novo me pergunta, o que tu acha desse livro? Eu olho, puta merda, o livro de um autor mundialmente conhecido, um dos melhores da área. Em 20 segundos eu tinha achado o PDF, eu abri no Google, escrevi, foi o tempo de escrever o nome do livro, PDF, Google. Abriu ali, já olhei, já vi umas páginas, já deu a ideia toda do livro, pronto. Isso aí foi o quê? 1 minuto para eu encontrar o livro. Não, a pessoa
Em vez de fazer isso, ela escreve para mim, quer dizer que eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo, porque a dondoca tem preguiça de abrir o livro e olhar. A pessoa está com o livro na frente, está com o livro na mão. É só abrir e olhar o que eu acho do livro, não me interessa. Eu posso adorar esse livro, mas tem gente que vai detestar esse livro. Esse é um dos grandes motivos, que a gente não pode sugerir muito qual é a melhor área. Você tem que encontrar a melhor área para você. Tá? E por isso os estudos básicos que vão lhe ajudar quanto a essa questão da presença dos espíritos. Porque você tem que aprender o básico, se proteger, fazer as suas limpezas, ter uma disciplina básica. Tá? E não adianta você já querer buscar grandes poderes. Não sabe nada e já quer começar com a goetia. Nunca acendeu uma vela na vida. Tá? Que é outra coisa que aparece toda semana nos grupos. Eu preciso fazer esse ritual hoje. Geralmente é uma ração. A pessoa desesperada, não sabe nada de magia, ela vai quebrar a cara. Por quê? Porque não sabe nada. E já está atraindo a presença dos espíritos. Mas agora vamos para outra área, que eu citei logo de início. Normalmente, demons da goetia, anjos, tá? Ou esse do Grimório Verum também, tá? Eles não vão se manifestar na sua vida. Faz tal coisa comigo. Não. Via de regra, não. Eu não acredito na maioria dos relatos que tem pessoas que... eu tive uma visão de Asmodei dizendo para fazer tal coisa. Não foi Asmodei. A maioria dos casos não foi. Não foi Citre, não foi Boone, não foi não sei quem. Foi um espírito obsessor. Maioria das vezes. Espíritos obsessores o que são? Espíritos de mortos. Ou quiumbas. Também tem as quiumbas, né, muito conhecidas na religião africana, que são o lixo do lixo, elas fingem ser qualquer coisa. Tá? E muito dificilmente pode sim ser Exu. Exu também faz isso, mas é um pouco mais difícil. Normalmente o Exu manda um espírito de morto na frente, porque todo Exu trabalha com espíritos de mortos. Então tu acha que eles vêm assim por nada? No caso de espíritos da matriz africana, sim. Então agora eu vou falar de uma outra diferença. Então vamos deixar bem conceituado. Via de regra, demons, de anjos, eles nunca tiveram encarnação humana, mas eles estão aí desde que existe o planeta. Milhões de anos que seja. Eles conhecem todas as espécies, todas as civilizações que existiram. Eles sabem tudo sobre o ser humano. Olha bem essa frase que eu estou dizendo. Porque está assim de macumbeiro dizendo que por aí que Exu é melhor, porque Exu já foi encarnado, porque Demon nunca teve vida humana. Demon tem 1 milhão de anos de existência. Tu acha que eles não conhecem tudo da vida humana? Exu tem 50, 100 anos de vida. Acabou de morrer. Exu e Orixá são humanos que desencarnaram há bem pouco tempo atrás. 30, 50, 100, no máximo 200 anos. Dificilmente tu vai encontrar uma entidade dessas mais antiga. Por quê? São espíritos que desencarnaram faz pouco. E eles tiveram uma evolução, mas eles não são nenhuma grande coisa assim, lá grande coisa. Eles ganharam um poderzinho. Tá? Então é mentira que a pombagira, que sempre foi do cabaré, virou santa. É mentira. Tá? Isso aí é a visão de alguns, tipo Sarracene e tal. Não, porque no passado eles pecaram muito e agora eles voltam para salvar. Mentira! Mentira! Quem consegue isso é um bom pai de santo, uma boa mãe de santo, que daí botam regra e mantém eles na coleira. Não deixa eles se espalhar, porque se deixar, vira uma zona. É só olhar aí pelo Brasil inteiro, gente. Vai me dizer que não tem terreira, que é só patifaria? É o que mais tem, gente. Tem ótimas terreiras, tem ótimos pais e mães de santo. Mas depende do pai e a mãe de santo terem firmeza para controlar os espíritos. Bom,
que isso tem a ver com os espíritos se aproximarem? Primeiro exemplo que eu falei, as pessoas assim, pá, sonhei com um espírito tal, e ele me falou tal coisa e já... Não. Isso aí, maioria das vezes é um espírito obsessor, e pode ser até um Exu mesmo, que mandou, ou pode, e dificilmente Exu, mas às vezes pode ser Exu também. Pode ser Exu. Passa aí na esquina, perto aí de uma oferenda, o pessoal tem mania de não respeitar muito a oferenda, né? Tu já sai com um grudado na orelha. É a coisa mais comum que tem. Só de andar na rua tu pega um espírito. E aí, o que eu falei? Esses espíritos da matriz africana, eles tiveram uma vida humana. Tá? E não vai muito longe. 100, 200 anos. Talvez um pouquinho mais do que isso, que nem caboclos e tal. Deve ter algum ainda, um pouco mais antigo. Mas a maioria, eles não ficam para sempre como Exu, como entidade. Eles também vão se desenvolver e vão para um plano mais alto, tanto que é muito observado pela maioria dos colegas, quanto Exu que não se enxerga mais, não se vê mais. Não se vê mais. Porque agora é tudo Padilha, é tudo capa preta, é tudo Tiriri, né? O resto... Outro dia alguém comentou, por exemplo, Exu Marabô. Muito raro tu ver um Marabô. E não é um Exu tão velho assim. Exu Mangueira, Exu dos Rios, Exu do Trilho. Cadê? Foram embora. Os médios que recebiam eles já foram embora também. E eles não tiveram outro para voltar, ou até subiram de degrau e eles não voltam mais. Já demons e anjos estão aí desde que o planeta existe. Eu estou falando de centenas de milhares de anos, milhões de anos. E eles não precisam de nada. Eles estão aqui porque eles gostam de nos ajudar. É o que eles fazem. Só isso. Por que eles ajudam? Porque é o que eles fazem. Por que a laranjeira dá laranja? Porque é o que ela faz, ela dá laranja. A figueira, ela dá figo. Por que o rio corre? Porque qual é a grande missão do rio? O rio é apenas a água correndo, pronto. A grande missão do rio é ser o canal da água, pronto. Então o rio não te cobra para estar aqui. A laranjeira não te cobra. Demon não vai te cobrar para trabalhar. Mas tem situações sim que eles vão fazer trocas, negociações. Tá? Mas não é aquela comilança toda de religião africana. Olha o que eu estou falando. Eu já fiz vários vídeos falando que Guetia não é macumba. Muito menos Grimório Vero. Apesar de que o Jack Stratton Kent fez uma compilação aqui, comparativa, mas não é o mesmo espírito. Isso aqui foi... Essa parte, que é chamada Cabala de Exu, que eles adoram fazer grau, né? Não tem nada de cabala. Isso aí foi uma tabela comparativa, que nem achar que Oxalá é Jesus Cristo. E tem até os malucos aí, vocês vão encontrar texto querendo afirmar que na verdade Jesus era negro e ele era Oxalá. Jesus era Jesus, Oxalá é Oxalá, Buda é Buda, Krishna é Krishna, não são o mesmo. Então o Exu tal não é o mesmo Demon da Guetia. Não é tipo, por exemplo, Murmur da Guetia. Ele é comparado ao Exu Sete Liras. Mas não é o mesmo. Isso vai ser usado na Quimbanda. Quem lançou essa coisa aí foi um cara chamado Fontenelle. Não me lembro do nome do livro, eu tenho aí. Um livro de 1958. Que daí ele lançou essa tabela comparando, tá? E o pessoal da Quimbanda, o que eles fazem? Eles não estão fazendo Guetia. Isso um tatá sério vai te falar, e eu já vi até entrevista até outro dia, não me lembro do nome do tatá. Falando isso aí, tá? E é assim também na Santeria e na Paula Mayombe, lá no norte, tá? Porque eu conheço gente dessa área. Eles trabalham com um espírito intermediário, então na verdade ele não trabalha com, por exemplo, Satanás, que é um dos demons do Grimório Vero. Ele vai chamar o Exu Marabô.
E o Exu Maraboa que vai chamar Satanás. Mesma coisa com os da Guetia. Quer trabalhar com Orobás, vai chamar o Exu do Coco. Aí aquela oferenda, aquela comilança toda é pro Exu, não é para o Orobás. É pro Exu. Quando vocês veem esse pessoal aí que diz que faz Guetia e tem aquele monte de oferenda, eles estão fazendo macumba, quimbanda. Eles não estão trabalhando, porque o espírito da Guetia ele não precisa disso tudo. Tem casos sim que é negociado alguma coisa, mas dificilmente vai ser comida, porque eles não precisam. Eles nunca tiveram encarnação humana. Os espíritos de matriz africana, sim. Então por que eu estou falando isso? Por causa da aproximação. Pá, tu tá pensando tal espírito, e aí tu acha que ouviu. Tem pessoa aí que teve até impressão de imagem, ouvir vozes. Não é o Daimon, é uma entidade africana. O que a entidade africana quer? Comida, quer oferenda. Então, entidade africana também faz isso. Ela vai se aproximar, só que daí com uma diferença. Enquanto o Dimo da Guetia não está nem aí para ti, no máximo ele, tu está sentindo a energia dele, espírito de matriz africana, todos, na minha opinião, sem exceção, eles querem oferenda. Eles querem trabalhar, mas trabalhar significa ganhar oferenda. Querem comida, porque são espíritos que desencarnaram faz pouco tempo, e eles precisam dessa energia material. É para eles, é comida, é comilança, por isso é aquela comilança. Não é Orobás que tu tá trabalhando, é um Exu lá querendo já se aproveitar. Tá? Então essa é a grande diferença. Por isso que a recomendação é que qualquer coisa de matriz africana, quem tem que fazer é um sacerdote iniciado que tem a terreira dele. Não se meta a fazer dentro de casa. Tá assim, ó, de gente dizendo, não, que isso aí são esses corruptos que querem escravizar as pessoas. Porque tu pode sim ter imagens de pombagira dentro de casa. Tu não é obrigado a ser escravo de terreiro. Claro, aí tu não tem os assentamentos, tu não tem essas proteções todas, e tu começa a trabalhar com um Exu dentro de casa. Cada Exu traz uma legião de espíritos de mortos junto, porque os Exus trabalham com espíritos de mortos. O Orixá também trabalha com espíritos de mortos. Tá? Os espíritos de mortos são colocados para trabalhar. Eles têm a turma deles. E esses podem incomodar bastante. Porque tu não vai saber se defender de espírito de morte. E Exu é bastante intrusivo. Tu paga uma vez, um mês depois, 3 meses depois, tu tá com problema de novo. Por quê? Porque ele quer comida de novo. Quem é de religião é isso. A vida inteira você vai estar tendo que dar oferenda para ele. Tem que estar dando serviço, porque ele quer trabalhar, não, ele quer comer. Então, se tu não está dando oferenda, tu vai começar a ter problemas na tua vida. Porque ele vai causar esses problemas para te obrigar a dar as oferendas para ele. Tu vai estar sempre trabalhando. Daimon não. Se eu ficar 10 anos, 20 anos, 30 anos sem trabalhar com Daimon aqui, não está dando a mínima importância. Vai ter diferença de resultado? Vai, se a pessoa não sabe trabalhar com a Guetia, se ela não sabe trabalhar com o Grimório Vero, ou com a linha Faustiana, que também trabalha com Deimos, é uma outra maneira de trabalhar. Por isso que tantas vezes, tá, nós vemos por aí, eu já comentei em vários vídeos, cara aí que até outro dia era o poderoso na Guetia, tá lá com um templo de religião. Virou o templo luciferiano. Aí tu olha o templo luciferiano, é só macumba. Luciferianismo não tem nada a ver com macumba. No luciferianismo, na demonolatria, não tem essa comilança. É aqui no Brasil, os satanistas de internet, os luciferianistas de internet, eles estão misturando macumba. Tu olha ali, tu vê assim, aquele monte de comida, aquele monte de oferenda, é porque eles não vão trabalhar sem receber nada, mas eles não precisam de nada. Eu já mostrei, eu não peguei aqui, um outro vídeo, um outro livro do Jack Stratton Kent, mas tem muitos outros trabalhos.
comentando sobre oferendas. Isso tem na Clavícula de Salomão também, livro 2, capítulo 23. Tem esse livro do Jack também, que ele comenta. Via de regra, a oferenda o que é? Fogo, uma vela, uma boa vela. Perfumes, um bom incenso. Essa é a principal, fogo e perfumes. Às vezes uma frotinha, uma dosezinha de bebida, uma colher de sopa assim já não precisa um copo, uma medida de uma colher de sopa. E depende da área, por exemplo, deuses egípcios gostam, por exemplo, de leite. Outra coisa que eles gostam é cerveja. Mas não precisa ser uma garrafa inteira de cerveja, é um copinho de cerveja. Deuses gregos também gostam de vinho. Depende de cada uma das linhas. Se for trabalhar com cultura viking, aprenda a fazer hidromel, que era o tchan, né? Então, para ver que não tem nada a ver com essa comilança toda, tá? Que as pessoas fazem, por quê? Porque elas começaram a ler, o espírito se aproxima, né? E começa a influir. Se for demons, em geral, vai ficar nisso. Quem vai buzinar na tua orelha já querendo dizer, não, faz tal ritual, faz tal coisa, maioria absoluta das vezes é espírito de matriz africana. E são intrusivos, sim, porque eles querem te levar para dentro da cultura deles. Porque tu entrou, tu não sai mais. Vai ficar o resto da vida dando comida. Eu falo sobre isso nesse livro aqui, Ritual Offerings, publicado em 2014, nos Estados Unidos, pela Nephilim Press. Vocês encontram na Amazon. O maior capítulo do livro fui eu que escrevi, falando exatamente da mistura da magia tradicional com as religiões africanas. É o maior capítulo do livro. Esse livro aqui foi considerado um best-seller. E qual é o assunto do livro? Oferendas em magia. É um livro sobre oferendas. E nas mais diversas áreas da magia abordada. O material desse livro é absolutamente inédito. Grandes autores participaram desse livro. Então, nesse livro eu comento também esse tipo de coisa. Certos espíritos, eles são oportunistas. Então ele não está chegando para bonitinho, ele já quer te fisgar, ele já está... E tem muito sacerdote corrupto que vai dizer que não, que tu pode sim ter imagem da pombagira dentro da tua casa, mesmo que tu não tenha assentamento nenhum, vai quebrar a cara, dá uns meses, tu tá dentro da terreira dele. Isso aí é para fisgar cliente, gente. Tá? Quantos aí que ensinam as coisas erradas? Eu já falei quantas vezes isso. Essas porcaria de vídeo com receita de feitiço aí no YouTube, nos blogs. Tantas coisas absurdas que só poderia ser feito por um sacerdote assim, ó, pronto mesmo, com todos os assentamentos, com tudo que precisa. Não, eles pegam e ensinam. Ah, faz isso aqui que vai resolver o teu problema, mas se tu precisar, tá aqui o meu WhatsApp. Aí tu me chama, eu te ajudo. Claro que a pessoa vai precisar. Ela vai fazer aquilo, vai quebrar a cara, vai dar merda. Eu fiz aquilo que tu falou e tal. Não, então eu vou te ajudar, não te preocupa. Eu vou fazer até uma consulta de cartas de graça aqui para ti. Não te preocupa, eu quero te ajudar. Ah, pois é, as cartas aqui mostrou mesmo que apareceu um problema. Sim, mas aí tu faz um trabalhado assim, ó, vão oferecer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Sentiram? O cara te empurrou um feitiço que tu não precisava. Ele criou um problema para tu ser obrigado a procurar ajuda depois. Tá vendo o risco de pensar na coisa? Pode atrair. Essa é a parte pior. A mistura com a religião africana. Que é o que mais acontece aqui no Brasil. Repito, e está por escrito aqui no livro, a frase final: eu respeito os bons sacerdotes. E esse nós precisamos muito. Meu maior respeito aos bons sacerdotes. Porque esses que dão gosto na coisa. Mas tem muitos que, infelizmente, e acontece a mesma coisa na bruxaria, na feitiçaria. Tem gente que quer te fisgar de qualquer maneira, gente. E como é que você evita isso? Estudando.
estudando, começando a fazer o básico por você mesmo, que é que eu falei lá no início, aprender a fazer suas orações, acender uma vela, ter uma certa disciplina. Eu tenho coisas que eu faço já uma vida inteira. Tem rituais que eu faço todos os dias, de manhã, no fim do dia, antes de dormir. Todos os dias, por décadas. Sem faltar nenhum dia. Eu levanto a primeira coisa, pá, fim do dia tal coisa, antes de dormir tal coisa. Todo dia. Tem rituais que eu periodicamente faço para mim. Tem proteções da casa, rituais de proteção, mas também rituais de aprendizado. Porque ritual não é só para pedir me dá. É para pedir aprendizado, uma coisa que eu estou sempre comentando. Vai fazer qualquer ritual, dá as boas-vindas ao Espírito, que me ajude a aprender a sua área. Eu peço que me ajude a aprender os poderes daquela área, como é que ela funciona, ter a sabedoria. Só depois que daí eu vou entrar na parte prática. Ok, tá? Isso eu peço sempre. Ter o aprendizado daquela área. Bom, eu te chamei porque eu quero que tu faça tal coisa. Então, daí, a parte seguinte do ritual. Aí que eu vou fazer a parte comum. Mas primeiro, eu sempre vou pedir aprendizado. E, claro, ter os recursos para isso também, né? Então, eu tenho aprendizado, mas eu tenho os recursos. Né? Tipo, eu preciso comprar livro, o livro custa caro. Então, precisa ter recursos. Onde é que convém esses recursos? É clientes, é trabalho, é emprego. Assim que gradualmente eu fui construindo o que eu tenho hoje. Eu comecei lá no início sem nada também, gente, que nem todo mundo. A gente começa assim. E aos pouquinhos foi crescendo, tendo mais recursos e finalmente chegando nos rituais maiores. Porque a gente não entra direto na turma da pesada. Isso aqui é, ó, que nem o Grimório Vero. Isso aqui é muito mais perigoso que a Goetia. A Goetia já é perigosa. É difícil. Grimório Vero aqui são só espíritos infernais. E uma pequena observação, esses aqui podem ser muito sacanas. Muito. Então a gente tem que ter bastante firmeza. E se você não estiver bem firme no chão, protegido, com a sua vida regrada, aí dá merda. Porque essas energias vão estar por perto. Estão vendo? Mesmo os grimórios antigos, muitos dos grimórios antigos, que é uma coisa que eu estou sempre falando, né? O pessoal tem mania de pular já direto para a página 200, 300. Você tem que ler o livro inteiro, inclusive as abas aqui. Tá? Por exemplo, esse aqui é o sexto e sétimo livro de Moisés, edição do Joseph Peters, melhor edição que tem. Aqui no início tem o prefácio, a introdução. É uma das melhores partes do livro, porque aqui ele explica como é que o livro foi feito, as pesquisas, vai citar referências, da onde que vieram as coisas. Por exemplo, tal coisa, tal, tem a ver com o trabalho do John Stritemius. Isso aqui, tal, tem a ver com o Sefer Terrelim, essa aqui, o Sefer Raziel, daí cita outros livros. Só que já tem uma lista de outros livros para pesquisar. São assuntos que a gente vai pesquisar, então não adianta tu ir direto aqui no ritual se tu não sabe de onde veio a coisa. É aprendizado, é estudo. Então você tem que começar pelo básico, as coisas básicas, antes de tentar grandes coisas. Tu quer fazer medicina e já quer de cara fazer uma neurocirurgia no cérebro de uma pessoa, aí tu não sabe nem colocar um band-aid. Que é o que muita gente está fazendo aí, gente. Já querem começar pelo 15º andar. Não, tu vai começar lá pelo andar terra e não tem elevador. É pela escada. Então a gente está sempre alertando, cuidado com sistemas fáceis. Não tem sistemas fáceis. Tem, ao longo dos séculos, melhorias que foram feitas. Nós estamos sempre pesquisando para melhorar as coisas. Um exemplo que eu já falei tantas vezes. Papel. Hoje papel é uma coisa comum.
Há 500 anos atrás, tu tinha que ser rico para comprar papel. Por isso que as pessoas usavam pele de animal, pergaminho. Porque todo mundo, para comer, tinha que ter bicho em casa. Tu só ia comer carne se tu mesmo matasse o bicho. Tu tinha que ter galinha, ou iam para o mato caçar. A pele daquele animal, eles usavam ou para fazer roupa, ou, se a pessoa soubesse escrever, ele limpava e tal, curtia ela e usava para escrever. É por isso que antigamente se usava pele de animal, o famoso pergaminho. Hoje é muito difícil conseguir pergaminho de verdade. Existe pergaminho falso aí que tu vai ver, não é pele. Mas hoje a gente tem papel, então você pode usar papel sim. Está plenamente correto. Papel de boa qualidade, papel virgem de boa qualidade, pronto. Isso é uma enorme melhoria. E quantas melhorias nós tivemos na civilização ao longo do tempo. Tá? Então você vai percebendo, à medida que você estuda, que você começa com coisas simples, pelo básico, e a cada vez você vai adicionar mais uma coisa, aquela oração que você começou de uma maneira simples, tu percebe que pode botar mais uma coisa. Esses livros que eu citei, por exemplo, os meus livros, do Arcanjo Rafael e Micael, tem 2 orações, uma simplificada e outra um pouco mais completa, que eu sugiro fazer tipo uma vez por mês, que daí é um ritual mais completo. Aquela oração mais completa é a base de uma conjuração formal. E ela é bem simplificada, mas já a primeira, assim, invoca o grande poder de Deus, a oração ali, umas poucas linhas, bota a tua velhinha, faz aquela oração, é uma coisinha desse tamanho. A outra já é um pouquinho maior, acende a vela, acende o incenso, chama a Deus, chama o anjo, fala o que tu quer, aí já dá um texto um pouquinho maior. Então ali você vai ter uma ideia do que é aumentar aos poucos o que tu está fazendo. Porque aquela oração bem simplesinha, ela já ajuda. Mas a outra, que é um pouquinho maior, já coloca mais energia. E é assim que a gente vai aprendendo. A cada vez a gente vai botando mais uma coisa, mais uma coisa. Quantas vezes eu já falei, o meu ritual da Guetia, eu comecei, claro, usando o ritual clássico do Lemegeton, mas com o tempo eu fui acrescentando coisas. O meu ritual é o triplo do que tem aqui praticamente. Tem um monte de coisa que não consta aqui, que eu, ao longo dos muitos anos, eu fui acrescentando. Que eu vi que ajudava, precisava isso, precisava aquilo. A gente vai aprendendo. Mas, eu repito, é aprendizado pessoal seu, por isso que você tem que ter o seu próprio estudo, o seu próprio aprendizado e perceber que área que chama mais atenção, onde que você realmente se interessa. Não adianta tu fazer pergunta, qual é a área melhor? Eu não... é o luciferianismo ou o salomônico? O luciferianismo tu vai cultuar Lúcifer. Demonolatria, tu vai abaixar as calças para demônio, tu vai cultuar demônio. E demônio não é amiguinho. No salomônico, tu vai aprender a trabalhar pelo poder de Deus. Mas não precisa brigar ninguém, porque a gente não faz mais isso. Isso é aprendizado, gente. Quem ainda acha que a gente bota fogo em selo, está muito desatualizado. Eu sei que tem gente que faz isso. Mas estão muito desinformados. A gente não faz mais isso. A gente chama, maioria geral assim da comunidade mundial, na magia salomônica, a gente chama o espírito respeitosamente. Tu tem que estar, não é abaixando as calças. Chama firme, mas com respeito. Chama o espírito e tal. Não quer vir, ou ele veio, eu não vou fazer tal coisa. Não quer fazer, por que tu não quer fazer? Por isso aqui, ele vai te dar um motivo, ele não quer fazer. Ou ele simplesmente não quer vir. Tá, tu não quer? Então, te retire em paz, encerra o ritual, acabou. Não quer fazer? Eu vou chamar outro. É isso que a gente faz, gente. A gente não... Isso aí, a gente já tá cansado de falar. Vocês veem, porque magia salomônica, eles obrigam os demônios, que isso aí não sei o que, isso é coisa de emo revoltadinho. E tem uns aí de 50, 60, 70 anos de idade, que ainda são adolescentes revoltados. Isso aí é não sei o que. Se é adolescente revoltado, vai estudar. A gente não faz isso. Quem faz é os revoltadinhos. Não quer vir? Chama outro. Acabou. É simples assim. Não quer vir?
Porque hoje ele não quis ir, porque sabe lá o que aconteceu lá do outro lado. Porque eles trabalham um planeta, um mundo inteiro, né? Então pode ser que o demônio hoje, ele tá lá com a esposa dele, a demônia, naqueles dias e brigaram em casa, ele já chega aqui, não, vai, tá, chama o outro. Mas na próxima vez, eu tratei ele com respeito. Tá, tudo bem, vai embora. Na próxima vez que eu precisar dele, ele vai lembrar que eu tratei ele com respeito. E pode ser que dessa vez ele veja de boa. Da outra vez não deu porque algum motivo ele teve. Pronto. Mas na próxima vez ele pode vir de boa. Isso acontece muito. E lembrem, na espiritualidade, todos os espíritos conversam entre si. Esse espírito, fulano me tratou direitinho. Aí eu vou chamar esse aqui ele pergunta, alguém já trabalhou com fulano? Sim, o cara é respeitador. Então esse aqui vem de boa também. Um faz propaganda para o outro. Agora, se você é uma pessoa que não respeita os espíritos, esse vai falar para esse, para esse, para esse. Se você é a pessoa que está aí o tempo todo baixando as calças para os espíritos, sim, senhor, tem medinho, acha que está tendo resultado porque está dando comilança, tu é um escravo. Eles sabem, olha, pode pular no pescoço que esse aí nós estamos fazendo a farra em cima dele. O outro também vai fazer a mesma coisa com você. E se torna difícil mudar isso. Então vejo que é uma coisa de aprendizado, pessoal, também. Tá? E se você não tiver o seu trabalho básico constante, por isso que eu falei, ter uma certa disciplina, uma certa regularidade, suas orações, seus próprios rituais, você vai se fortalecendo, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua casa arrumada, casa limpa, você precisa ter as energias mais ou menos bem, assim, tudo isso é energia que vai ajudar a que você tenha o crescimento, o aprendizado, e aí sim, você tem a tranquilidade de pegar o seu livro e ler, sem se preocupar com o que está acontecendo ao redor, tá? Eles vão vir mesmo, tá? Mas eu tô com meus incensos acesos, eu tô com minhas orações, meus rituais feitos, está tudo direitinho. Eu não tô me preocupando em fazer um ritual cada vez que eu vou ler um livro. Não, eu tenho práticas diárias o tempo todo. Então quando eu abro um livro, tudo que eu tinha que fazer eu já fiz. Então agora eu não preciso ficar me preocupando cada vez que eu for abrir um livro se eu tenho que fazer. Não. Tá entendendo por que tem que ter uma regularidade? Porque daí você fica tranquilo, tem coisa que entra no piloto automático. Tá tudo preparado, tá tudo em dia, tá tudo feito. Vou fazer outra coisa. Vou ler esse livro agora. Vou ler esse livro agora. Eu não preciso me preocupar em fazer o ritual de ler o livro. Não, tá tudo feito, tá tudo. Tá entendendo? Se você manter uma regularidade, uma constância, você vai ter um nível de energia e as coisas funcionam bem. E isso vai ajudar também para você aproveitar melhor eventuais manifestações que podem ocorrer. Sim, eu falei, você pode vir a sentir que tem, o espírito realmente está perto, assim, eu estou sentindo assim. Vou fazer uma leitura de tarô para ver isso aqui, confirmar realmente e tal. Aí eles vão te dar uma intuição, tu sente a presença deles. Mas não quer dizer que ele está te chamando para trabalhar com ele. Não, ele pode estar te dando uma intuição até para um outro assunto. Eu estou lendo aqui sobre Orobás, mas Orobás é um cara que ajuda, um príncipe assim, assado. Mas bateu uma inspiração para mim trabalhar com esse anjo aqui. Venho sugerir trabalhar com esse anjo aqui. Por quê? Por causa da luz dele te ajudou a perceber efeito secundário da presença dele. Não quer dizer que tu tem que trabalhar com ele. Ele pode estar te ajudando a ter um aprendizado de uma outra coisa. Estão entendendo? Espírito bom, sério, ele não vai ficar te exigindo que tu tem que dar comilança, que tu tem que... Isso aí, gente, é espírito que quer que você cultue. Se for uma coisa realmente do teu coração, tudo bem. Mas nem sempre é. Aprendizado sempre é bom. Desejo que cada um tenha a sua evolução sempre. É o que eu queria falar por hoje, então. Se você está gostando do canal, botãozinho like, por favor. Isso sempre ajuda. Se inscreva, compartilhe.
E é o que eu queria falar por hoje. Eu sou Gilberto Trapazon e até a próxima.